Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Descomplica BIM. E nesse vídeo eu vou te ensinar a elaborar uma rotina no Dynamo para a gente conseguir exportar e trabalhar com as informações das nuvens de revisão externamente, nesse caso utilizando o Excel. Vamos supor que a gente tem um cenário aqui que tem diversas nuvens de revisão em várias vistas. E para quem tá ligado lá no Instagram, eu deixei uma dica lá esses dias explicando justamente como a gente pode utilizar as nuvens de revisão para aumentar a nossa produtividade no Dynamo. Porque vamos supor que a gente está lá fazendo uma determinada modelagem, não sei, eu estou modelando as paredes de um determinado pavimento, e aí eu percebo que faltou alguma coisa em uma modelagem anterior, ou enfim, alguma coisa que eu fiz de errado, ou que está incompatível, que eu tenho que ajustar. Em vez de eu parar de fazer aquela tarefa, então meu cérebro está lá focado em modelar a parede, se eu parar para fazer outra tarefa, eu vou me perder, né? Eu posso perder ali pequenos segundos, mas se isso se torna uma coisa habitual, no final eu vou perder bastante e eu não vou ter controle sobre o que eu tô fazendo, né? Então, seja algum erro de modelagem que eu cometi, ou alguma coisa que faltou, eu não vou ter controle se aquilo foi feito ou também se eu estou cometendo esse erro com frequência, né? Então, eu não vou ter um acompanhamento sobre isso. E também a gente consegue trabalhar de uma maneira mais linear no Revit e não ficar ali, ficar toda a vida parando para fazer alguma coisa, o que não leva a gente a lugar nenhum, só gera mais dor de cabeça e a gente perde muito mais tempo para elaborar aquele projeto. Então essa minha questão, ela veio motivada justamente por causa desse post que eu fiz na semana passada, que eu te dei essa dica de trabalhar com as nuvens de revisões e muita gente veio me perguntar, tá, mas o problema é que eu tenho em trabalhar com as nuvens de revisão é que eu não consigo criar uma tabela no Revit, ou não é muito fácil de eu gerenciar essa informação, né? Porque a gente tem aqui a nuvem de revisão criada no pavimento, e aí eu não consigo gerar uma tabela aqui no Revit para me dizer como é que está o meu status do projeto, quantas nuvens de revisão eu tenho, né? O que cada nuvem de revisão, o que eu ainda tenho que fazer, né? O que está pendente, aonde que está pendente essa questão, isso é muito importante, né? Eu saber em que pavimento que está, em que vista que está, né? Eu ter esse certo acompanhamento. De maneira nativa, a gente não consegue fazer isso no Revit. Infelizmente, a gente não tem uma tabela pronta ali, alguma situação que a gente consegue gerenciar essa informação, ou pelo menos eu não conheço, né? E quando a gente não tem alguma coisa nativa do Revit para trabalhar a nossa informação, a gente vai justamente recorrer ao Dynamo para que a gente possa, enfim, gerenciar essa informação da maneira que a gente quer com mais liberdade. Então vamos lá, vamos parar de delongas e lembrando que se você tá curtindo aí esse conteúdo, acha esse conteúdo relevante, não esquece de deixar aqui embaixo seu curtir e se inscrever na página, porque isso vai ajudar a divulgar o conteúdo para mais e mais pessoas que também querem aumentar a sua produtividade utilizando as melhores práticas do Revit em conjunto com o Dynamo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar essa rotina. Primeira coisa que eu queria te explicar é como essa rotina vai funcionar, tá? Isso é muito importante pra gente não entrar perdido e eu começar aqui a inserir um monte de nós e você não entender o que tá acontecendo, tá? Então qual que é a nossa rotina, né? A gente quer exportar nuvens de revisão para o Excel. Então, quando eu falo isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a gente capturar essas nuvens de revisão no modelo, né? Então, a gente vai ter lá modeladinhas as nuvens de revisão e a gente vai ter que trazê-las para o Dynamo para a gente trabalhar com essa informação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente isso, capturar essas nuvens de revisão diretamente do modelo. Depois disso, eu vou identificar aonde elas estão inseridas. Então, é justamente o pavimento que ela está inserida. Se ela está no térreo, no primeiro pavimento, na cobertura, ou às vezes até em uma vista específica, né? Às vezes eu percebi algum detalhe num corte, numa vista para trabalhar. E aí eu vou identificar justamente aonde que essa nuvem de revisão está inserida, tá? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é a gente ler um parâmetro de comentário dessa nuvem de revisão. O que é o parâmetro de comentário, né? Para que eu uso? É para a gente colocar ali, comentar mesmo o que está sendo indicado naquela nuvem de revisão para eu lembrar depois. Então, alguma alteração para eu fazer, algum detalhe para eu acrescentar. Esse é um parâmetro que vai carregar essa informação nativamente no Revit. Então, a terceira etapa é a gente ler esse parâmetro de comentário. Depois a gente lê o nível
e ler o parâmetro de comentário da nuvem de revisão que a gente já capturou, a gente vai exportar essa informação para o Excel. E aí lá no Excel a gente vai conseguir visualizar, toda vez que rodarmos a rotina, a gente vai conseguir visualizar em que vista essa nuvem de revisão está inserida e qual que é o comentário. Então eu vou ter ali uma lista de várias nuvens de revisões e eu vou ter indicado, tais nuvens de revisão estão no pavimento térreo, e aí para cada nuvem de revisão eu vou ter um comentário, e aí eu vou conseguir saber o que está acontecendo e gerenciar melhor essa informação, tá bom? Vamos lá para o Dynamo? O Dynamo aberto, a gente vai aqui em New, e aí vamos mudar aqui um modo de RAM para manual. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer, seguindo a apresentação anterior, é capturar todas as nuvens de revisão. As nuvens de revisão, elas não são categorias de modelo. Então, elas não são que nem as categorias de parede, de piso, de forros, enfim, de tubos, enfim, categorias do Revit, né? Elas são tipologias de elementos do Revit. Então, sempre que a gente vai trabalhar com uma tipologia de elemento, a gente vai chamar um Element Types, né? Que é justamente esse nó aqui do Dynamo. Aqui em Element Types, eu estou trabalhando com Revit em inglês, tá? Se você estiver trabalhando com Revit em português, ele vai aparecer de outra forma, né? Mas bem semelhante a isso aqui. A gente vai ter todas as tipologias de elementos. Então, são configurações do Revit, enfim, elementos que não são categorias por si só. Então, se a gente for procurar aqui por Revision Cloud, ou nuvem de revisão, se você tiver em português, a gente vai ter aqui o Element Type de Revision Cloud. Se eu rodar, apertar o F5 ou aqui em Run, ele vai aparecer aqui para mim esse Element Type. Só que isso aqui não me ajuda, né? Eu preciso capturar todas as nuvens de revisão. Então, para isso, eu vou chamar esse nó aqui, ó, All Elements of Type, tá? Para a gente capturar justamente, a partir de um Element Type, todos os elementos que estão configurados. Então, aqui a gente tem todas as nuvens de revisão. Lembrando que quando tem esse verdinho, é que a gente capturou o elemento. Esse verdinho é o ID, a identificação de cada elemento, que ela é única para cada elemento, tá certo? Depois disso, a gente vai obter que vista que aquela Revision Cloud está inserida, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar esse nó aqui da Clockwork. Então, se você não tem baixado, você vai aqui em Packages, vai em Search for a Package, e você vai pesquisar aqui o Clockwork. Ele pode demorar um pouquinho para sincronizar, tá? Mas assim que sincronizar, você pesquisa aqui Clockwork e baixa esse Clockwork for Dynamo 2.x, tá? Que é equivalente a essa versão aqui que a gente está usando. Então vamos lá, Owner View. A gente vai juntar aqui elemento com elemento, vamos dar um F5 para ver acontecer. E aí, para cada nuvem de revisão, né? A gente tem aqui 21 nuvens de revisão. A gente tem uma vista correspondente. Então, beleza, a gente capturou a vista, só que a gente não capturou o nome da vista. A gente capturou a vista por si só, o elemento vista. Então, para cada vista aqui, a gente tem um ID. Para a gente capturar o nome da vista, a gente vai chamar esse nó aqui Element Name. Isso vale para a vista ou qualquer outro elemento que a gente quer ter um nome. Então, a gente vai dar F5. E aqui, beleza, eu tenho o nome da vista. Então, aqui eu já posso separar, já posso agrupar, porque é justamente daquela apresentação o nome da vista. Então, se eu clicar nesses dois nós e vir com o botão direito em Create Group, eu vou conseguir criar um grupo para separar, para organizar melhor essa minha rotina. Então, aqui eu vou colocar capturar nomes das vistas. Beleza. Agora o segundo passo é a gente capturar o comentário de cada nuvem de revisão. Então, se eu clicar aqui na nuvem, ó, cada nuvem minha está com um comentário diferente, de diferentes situações. Então, sempre quando eu quero obter um valor de parâmetro de um elemento, eu vou recorrer ao nó element.getParameterValueByName. Então, aqui vai ter o elemento, aqui vai ter o nome do parâmetro. O elemento eu vou puxar aqui, que é a minha nuvem de revisão. E o nome do parâmetro, eu vou dar 2 cliques para abrir um code block. Vou abrir aspas, porque é um texto, né, uma string de texto, e vou colocar o nome do parâmetro aqui, que é comments. Se você estiver trabalhando com português, ele vai ser comentários, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo também. Mas no meu caso, trabalhando com inglês, vai ser comments. Se eu der o F5, ele puxou para mim cada comentário. E lembrando que ele lê essa informação
em ordem, tá? Então, essa nuvem de revisão 0 aqui, que ele está indicando, é essa aqui, tá? Ele não confunde a informação aqui nesse momento, tá? Aqui a mesma coisa, eu vou juntar esses dois, criar um grupo. E aqui eu vou colocar um nome diferente. Capturar comentários das nuvens. Beleza. Aí agora eu já tenho aqui dois grupos. Vou criar um grupo aqui também, né? Que é capturar as nuvens. Beleza. Dá até para botar uma corzinha, tá? Então eu posso trabalhar com uma lógica aqui de cores. E posso mudar essas cores para ficar mais destacado ainda. E agora, essas duas informações, a gente tem que juntar elas para exportar para uma tabela do Excel. Para isso, a gente vai criar um nó aqui de list create. E aí vamos colocar dois itens, que são duas listas, né? Então a gente vai entrar primeiramente aqui com os nomes das vistas e depois os comentários. Então se a gente for dar um F5, ele vai aparecer para mim duas listas juntas aqui, né? Então são duas listas aqui que foram criadas. Para refinar ainda mais essa minha tabela, eu vou colocar um título para essa minha tabela lá no Excel, para eu identificar o que é vista e o que é nuvem. Para isso, eu vou chamar esse nó aqui de list add to front, para adicionar uma lista no começo, né? O item vai ser uma nova lista. Para eu criar uma lista aqui no code block, eu vou colocar colchetes. E aí eu vou colocar uma string de texto. O primeiro título vai ser vistas. E o segundo título, vou só fechar aqui o parênteses, né? E o segundo título vai ser comentários. Aí eu só fecho, dou um ponto e vírgula, e ele cria para mim uma lista aqui de vistas e comentários, que eu vou adicionar na frente daquela minha outra lista, tá? Então, beleza, a gente tem 3 listas criadas. Antes de exportar para o Excel de fato, a gente vai primeiramente transpor essa lista para a gente trabalhar com os elementos de maneira vertical. Porque o que acontece? Eu tenho aqui duas listas, certo? A lista de vistas e a lista de comentários das nuvens de revisão. Se eu exportar isso aqui para o Excel, ele vai exportar para mim de maneira horizontal, mas não é o que a gente está acostumado a trabalhar, né? A gente quer uma tabela vertical. Então, para isso, eu vou transpor essa matriz, essa lista. Então, vou aqui em List Transpose, dou aqui lista com lista, e ele vai colocar para mim certinho como a gente está acostumado a trabalhar. Então, para cada lista dessa aqui é uma nuvem de revisão, né? Então, essa nuvem de revisão, ela está no térreo, é a situação 4, comentário 4. Essa aqui, ela está no térreo também, mas é o comentário 12 e assim por diante. Para a gente refinar ainda mais essa lista, a gente vai colocar títulos para a gente identificar lá no Excel o que é vista e o que é comentário, né? Para isso, a gente vai chamar esse nó aqui de list add to front. Então, tem dois nós aqui. Tem um list add to end, que ele adiciona uma lista no final de uma outra lista, e o add to front, que ele vai adicionar na frente, que é justamente o que a gente quer, né? Então, aqui vai ser a lista, né? E o item, a gente vai chamar um code block, dando 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, e a gente vai criar uma lista aqui. Para a gente criar uma lista com code block, a gente vai abrir com colchetes. Então, vamos abrir colchetes, vamos colocar aspas, então vai ser vistas, fecha aspas, e o segundo elemento vai ser comentários. E a gente fecha aspas de novo e bota ponto vírgula, porque se a gente não botar, ou ele bota automático, ou ele vai dar algum erro, tá? Então, eu já coloco aqui. E aí, agora deixa eu dar um F5 aqui para te ver, que a gente criou uma lista, vistas e comentários. Se a gente colocar aqui, ó, com item, ele vai criar para mim uma lista na frente de todos aqueles elementos que a gente já tinha unido. Agora, já está prontinho para exportar para o Excel. Mas antes eu vou dar aquela agrupadinha para ficar mais organizada a minha rotina. Sempre tem esse hábito, porque depois para a gente fazer alguma alteração ou entender como é que a gente fez aquela rotina, fica muito mais fácil, tá? Então, vou juntar esses nós, vou colocar aqui um grupo. Aqui eu vou colocar trabalhando com as informações do Revit. Beleza? Aqui eu posso até mudar de cor, botar outra corzinha. E aí agora a gente vai exportar para o Excel. Para a gente exportar, a gente vai chamar esse nó aqui de Export Excel, tá? E ele tem vários inputs. Vou te explicar input por input. Primeiro input é o File Path. Então é onde que está essa tabela do Excel.
Para isso, a gente vai chamar um nó aqui de FilePath também. Então, a gente vai indicar aonde que está essa tabela do Excel. Eu vou criar uma tabela nova aqui, vou colocar aqui uma planilha do Microsoft Excel. Então, vou botar teste nuvens. Deixa eu abrir ela rapidinho. Beleza, já criei aqui a nossa tabela. E agora aqui em FilePath, eu vou indicar onde que está essa tabela. Está aqui em teste nuvens. Beleza. Aí ela está indicada, vou aqui em FilePath. E agora tenho outros inputs para trabalhar. Sheet Name é justamente o nome da aba do Excel. Então, no nosso caso aqui, está como Plan 1. Tá? Então, eu vou colocar aqui Plan 1. Vou chamar um code block, aspas, Plan 1, fecha aspas. Beleza, Sheet Name. Start Row, Start Call é justamente a linha e a coluna que a gente vai começar a escrever lá no Excel. Então, nesse caso, vai ser 0, né? Vou começar sempre pelo início mesmo. Start Row, 0. Start Call, 0 também. Aqui em Data, é justamente a informação que a gente vai exportar para o Excel. Então, a gente vai aqui em List, bota aqui em Data. Beleza. Última coisa que está faltando é esse Overwrite. O que é o Overwrite? É para sobrescrever alguma informação. Isso é bem importante, porque essa rotina aqui ela vai tornar de uso contínuo, né? E sempre quando eu for atualizar essa lista de número de revisão, ele vai lá e vai sobrescrever aquelas que já estavam antes. Então, eu vou botar aqui em True. Beleza, tá prontinho. Deixa eu só dar aquela agrupada antes da gente exportar. Vou colocar aqui exportando para Excel. Deixar aqui um verdinho de Excel, já tá com um verde, né? E agora, beleza. Vamos dar uma revisada. Primeiramente, a gente capturou as nuvens de revisão. Depois de capturar, a gente viu ali o nome das vistas e o comentário das nuvens. Fez uma lista, trabalhando então a questão de transpor e colocar um título nessa lista. E depois a gente faz aqui a exportação para Excel. Vamos dar o run e ver acontecer. Foi muito rápido. Vamos lá no Excel para ver se exportou, ó. Fechou certinho. Então aqui a gente tem uma lista de vistas e comentários. Eu posso até colocar um negrito, alguma coisa assim. E aqui eu tenho todas as minhas nuvens de revisão listadas. Então ficou muito fácil. Depois eu posso trabalhar com essa informação aqui no Excel para a gente separar e analisar. Aqui então, por exemplo, eu tenho 11 nuvens de revisão no térreo. Quer dizer, 12, né? Depois tem que transformar isso em uma tabela. E aqui eu consigo acompanhar justamente o que está acontecendo, o que eu tenho para revisar no meu modelo, beleza? No caso dessa rotina, o único input que a gente tem é o FilePath. Então, para eu trabalhar com essa rotina lá no Dynamo Player, eu vou clicar com o botão direito aqui no FilePath, colocar Easy Input. E ela está prontinha já para rodar lá no Dynamo Player. Se você gostou do vídeo, conseguiu entender tudo certinho, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo e se inscrever aqui no canal do Descomplica BIM. Se você também ficou com alguma dúvida, ficou com alguma questão para perguntar, fica à vontade também, deixa sua dúvida nos comentários, que pode ser a dúvida de outra pessoa também, tá certo? Te vejo no próximo vídeo e até mais.